Graça e paz, discípulos de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bom Dia com Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você neste dia. Hoje vamos meditar em uma declaração que o nosso Senhor Jesus fez no livro de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em um mundo cheio de opções, ideias e direções, Jesus não se apresenta como um caminho, mas como o único caminho. Nessa série do Eu Sou de Jesus, hoje declaramos e aprendemos que Jesus Cristo é o único caminho para Deus, a verdade que liberta e a vida que sustenta. Deixa eu te falar uma coisa. A intimidade com o Espírito Santo nos guia diariamente nesta jornada. Eu te convido a orar. Vamos orar? Repita comigo. Senhor Jesus, Tu és o meu único Senhor e Salvador. Tu és o meu caminho para Deus. Muitas vezes eu tenho tentado dirigir a minha vida sozinho, seguindo minha própria vontade, seguindo o meu próprio entendimento. E por isso te peço perdão, Pai. Perdoa pelas decisões que eu tomei sem orar, sem pedir discernimento a Ti, Senhor. Perdoa porque a ansiedade às vezes controla tudo, o medo atrapalha. E a rotina do dia a dia me sufoca, Pai. Mas eu escolho confiar totalmente em Ti, Senhor. Por isso eu te peço ajuda, Espírito Santo de Deus. Conduz a minha vida no caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Amém. Essa declaração acontece em um momento de insegurança dos discípulos. Jesus havia dito que iria para o Pai. E Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase revela 3 necessidades profundas do ser humano. 3 necessidades indispensáveis para a nossa vida aqui na Terra. Primeiro, Jesus é o caminho. O maior problema do homem não é a falta de direção profissional ou financeira. É a separação de Deus causada pelo pecado. Jesus é o caminho. Por quê? Porque Ele reconciliou o homem com o Pai. Como segundo Adão, ou melhor, o último Adão, Ele abriu acesso à presença de Deus. Ele rasgou o véu. E Ele nos conduz em uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Mas viver nesse caminho exige dependência diária, meus irmãos. E quem nos guia nesse caminho é o Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Intimidade com o Espírito Santo é o que mantém os nossos passos alinhados com Deus. Pega essa chave. E a segunda chave que eu te entrego hoje é que Jesus é a verdade. Hoje no mundo ouvimos e vemos muitas opiniões, relativismo, muito engano. Mas a verdade não é uma ideia. A verdade não é ideologia. A verdade é Jesus Cristo.
E qual é a verdade de Jesus? Jesus, ele corrige a nossa mente, ele alinha o nosso coração ao coração de Deus. Ele nos liberta das mentiras do pecado, do medo e da culpa. A palavra do Senhor vai dizer: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E é o Espírito Santo que vem nos lembrar e nos ajudar a aplicar essa verdade no nosso dia a dia. Então, como não ter intimidade com o Espírito Santo de Deus? Em João capítulo 16, no verso 13, vai dizer: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Meu irmão, minha irmã, pega essa chave de uma vez por todas. Sem intimidade com o Espírito Santo de Deus, a mente se confunde. Mas com comunhão, com intimidade, com relacionamento, o discernimento cresce e você viverá uma vida em Cristo Jesus. Pega a terceira chave. Jesus é a vida. Muitos existem, mas poucos vivem espiritualmente. A vida de Jesus é paz interior, propósito, alegria espiritual, comunhão com Deus. Essa vida flui através do Espírito Santo de Deus. Quanto mais tempo na presença, na palavra do Senhor, quanto mais tempo em oração, mais a vida de Cristo se manifesta em nós e vamos caminhando para sermos pequenos Cristo. Hoje eu quero te convidar a uma prática. Pergunte ao Espírito Santo em que área da sua vida você não está sendo guiado por Jesus. Pergunta ao Espírito Santo de Deus, existe alguma decisão que preciso entregar a Deus? Hoje, antes de agir, ore. Uma oração pequena, curta. Fala assim: Espírito Santo, guia meus passos. Eu escolho seguir o caminho que é Jesus. Minha irmã, a vida cristã não é apenas conhecer o caminho, é caminhar com Ele todos os dias. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eu te conheço e aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Obrigado, porque Tu és o meu caminho, a verdade e a vida. Eu não quero andar perdido, em confusão, Pai. Eu entrego a Ti todos os meus planos, as minhas decisões. Eu entrego a Ti o meu presente, o meu futuro. Ó Espírito Santo de Deus, guia-me diariamente, alinha o meu coração com a verdade e enche a minha vida com a vida de Cristo. Eu escolho andar contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Permaneça em Jesus Cristo e o caminho se tornará cada vez mais claro. Este foi o Bom Dia com Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom.